Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, hoje nós refletimos nessa missa de Pentecostes de acordo com as leituras do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2 ou 12, versículos de 3 em diante, e também o Evangelho de São João, sobre a catolicidade da igreja e também a sua apostolicidade, porque nós somos igreja católica apostólica. Atos dos Apóstolos hoje, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo pousou sobre eles, sobre cada um deles. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo e compreenderam os discípulos. O Espírito Santo então ele vem como línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. E a partir daquele momento, pessoas de todas as nacionalidades compreendem os discípulos na sua própria língua. Ou seja, a Igreja Católica é uma só. Em todos os países, as pessoas devem seguir a única doutrina, que é a dos apóstolos, transmitida por Jesus a eles. E nós entendemos então que não existe uma outra igreja que Jesus fez isso, que enviou o Espírito Santo. A Sagrada Escritura deixa claro que foi sobre os apóstolos. E por isso nós não devemos de acreditar que tudo é a mesma coisa. Se Jesus quer uma igreja só, fundada sobre os apóstolos, eu não posso inventar uma coisa do meu jeito. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo e compreenderam os discípulos. E nós hoje devemos de compreender então que os sacramentos, que são sinais sensíveis, visíveis da graça invisível de Deus, são estabelecidas pelo próprio Deus para nós, que é Jesus, que é Deus. O batismo, por exemplo, Jesus disse: ide, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, batiza, ide batizai as pessoas quando elas completarem tal idade de vida, estiverem em determinada estatura de vida. Jesus não disse isso. Tanto que os apóstolos, eles batizam pessoas até na cadeia, cristãos presos. Olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, batizam famílias inteiras, e famílias inteiras, toda a família, se subentende crianças, adolescentes, jovens e adultos, e idosos, todo mundo. A partir do momento que aceitam Jesus Cristo na vida deles. E as crianças que ainda não têm raciocínio formado, quem assume a fé dessas crianças são os responsáveis por elas, os pais. Então, como que eu posso dizer que um outro lugar ali estão determinando de uma outra maneira de batizar, e eu vou dizer que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, sabe? Onde é que Jesus está determinando na Sagrada Escritura qual o momento em que Nosso Senhor fala que tem que mergulhar a pessoa para batizar? Tem que ser num rio, numa lagoa para batizar. Embora Nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, mas como que os apóstolos batizavam as pessoas dentro das cadeias lá? Não tinha rio. Como que os apóstolos batizavam as pessoas quando elas aceitavam Jesus Cristo dentro da casa delas? No caso de Cornélio e de outras pessoas que se converteram, eram pagãs, dentro da casa da pessoa não tinha piscina para batizar. Então esses detalhes que alguns irmãos inventam, isso não é fundamentado na Sagrada Escritura. Então a maneira que Jesus nos orienta
é essa, é para batizar a todos. E outra coisa, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que alguém pode dizer assim, não, eu batizo só em nome do Deus Jeová, ou só em nome de Deus? Não é batismo. Jesus deixou claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é cristão quem batiza em nome só de um Deus, e não batiza nas três pessoas distintas, em um Deus só, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós católicos somos orientados, nós padres, as autoridades religiosas, a aceitar o batismo de todas as outras pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitas dessas pessoas, se elas falarem que forem batizadas na Igreja Católica quando criança, os nossos irmãos protestantes não aceitam o nosso batismo. E nós aceitamos o batismo que eles fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que protestam a fé católica, que não aceitam a fé católica, nós aceitamos o batismo deles, se for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles não aceitam o nosso batismo. Como que é isso? Nós não somos considerados cristãos para eles então? Porque se nós não é considerado o nosso batismo, se a pessoa sai da Igreja Católica e não quer ser mais católica, quer entrar em uma denominação protestante, que são denominados evangélicos, né? Ou crentes, eles não aceitam o nosso batismo. Tem que batizar de novo neles lá. E nós aceitamos o batismo deles se eles vierem para a nossa igreja. Se eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aceitamos. Eu nem faço o batismo, a gente não exige fazer o batismo, porque já foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É o que Jesus determinou para fazer isso no mundo todo. Então eles são os donos da razão. Eles não aceitam a nossa fé. Não somos considerados cristãos para eles, aqueles que não são batizados na igreja deles, na denominação deles. E aonde nós vamos aí aceitar um ecumenismo aí? De que jeito? É como nós vamos acreditar então que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, a missa. Jesus ensinou lá na última ceia: isto é meu corpo, isto é meu sangue, é para fazer isto em memória de mim. É corpo, sangue de Jesus. Jesus não disse, isso aqui simboliza o meu corpo, faz de conta que é o meu sangue, representa o meu corpo e sangue. Não, é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus aqui no altar. Para eles não. Para eles simboliza, é uma encenação da Santa Ceia, é uma representação do que Jesus fez. E alguns deles fazem uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a ceia que eles dizem na denominação deles. É a mesma coisa? Como que é a mesma coisa? Como que eu, católico, posso dizer que é a mesma coisa? Catolicidade significa isso, a igreja numa doutrina só no mundo todo, a universalidade da igreja. Nós, todo domingo, isto é o corpo e o sangue de Jesus, corpo e sangue, isto é meu corpo, isto é meu sangue, todo domingo. E eles não, às vezes uma vez por mês, ou a cada 2, 3 meses, ou sei lá, mais tempo, e acreditam que é uma transsignificação, não uma transubstanciação. Qual a diferença? Transsignificação é, acredito que significa o corpo e o sangue de Jesus, mas não é. Transubstanciação, que nós acreditamos que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus pelas orações de consagração. Então significa o quê? Isto é corpo e sangue de Jesus. Aí você vai dizer que é a mesma coisa? Como? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mesma coisa o sacramento da confissão. Olha aqui, Jesus aparece para os discípulos em João 20, 22 a 23. Soprou sobre eles os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Como que em outros lugares não aceitam a confissão dos pecados? Jesus está dando uma ordem para os apóstolos. Ele sopra sobre eles para receber o Espírito Santo, o ruá, o sopro da vida. Jesus soprou à toa? De repente, para tirar algum cisco talvez da cabeça dos apóstolos, foi isso que ele soprou? Nosso Senhor soprou para eles receberem o Espírito Santo e perdoar os pecados, não em nome deles, mas pela força do Espírito Santo. E você vai dizer que você confessar direto com Deus dentro do seu quarto é a mesma coisa? Você confessar debaixo do pé de manga, ou lá na varanda da sua casa e conversar com Deus é a mesma coisa para pedir perdão dos seus pecados? Não precisa de padre para confessar os pecados, para atender sua confissão? Jesus não disse isso para os apóstolos. Olha, estou soprando para vocês receberem o Espírito Santo, mas vocês falem para as pessoas que dentro do quarto delas, debaixo de uma árvore, elas podem confessar direto comigo e está tudo perdoado. Jesus não disse isso. Nosso Senhor disse que a quem vocês perdoares os pecados, lhes serão perdoados. A quem não perdoares serão retidos, ou seja, não serão perdoados. Nosso Senhor transferiu o poder de perdoar os pecados aos apóstolos, absolver as pessoas. E como que eu posso dizer que é a mesma coisa que outra denominação por aí que protesta contra a Igreja Católica? É a mesma coisa, ela tem Deus também. Como assim? Como que eu posso dizer que eu sou católico, se eu acredito na doutrina de Jesus, se todas as outras denominações religiosas, invenções humanas, é a mesma coisa? Jesus disse que é para fazer assim, a pessoa não quer assim, ela quer do jeito dela, e ela inventa lá uma igreja do jeito dela e tem os seguidores dela. E é a mesma coisa? Jesus inventa o batismo assim, uma pessoa não quer o batismo, vai lá e inventa do jeito dele, e é a mesma coisa? Jesus inventa a missa e que é para fazer em memória dele, e a gente vai fazendo toda vez que vai rezar aqui na igreja, missa se puder todo dia, uma vez por semana, e a pessoa quer do jeito dela, uma vez por mês, olha lá ainda, e que não é corpo e sangue de Jesus, significa só, representa, e você diz que é a mesma coisa? Tudo segue Jesus, tudo segue Deus? Como assim? Católico, a palavra católico significa universal, a mesma doutrina em todos os lugares do mundo, para todas as culturas, todos os povos e condições de vida. Por exemplo, a fórmula da absolvição. Eu, quando vou absolver os pecados das pessoas, ou quando eu confessar com outro padre, que outro padre escuta meus pecados, a fórmula da absolvição é única, oficial, diz assim: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Ele te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Não é eu que te concedo, o próprio Deus que te concede a absolvição. Você é absolvido por Deus dos seus pecados na pessoa do Padre. E como que você vai dizer que é a mesma coisa você confessar direto com Deus dentro do seu quarto, debaixo de uma árvore? Como que é a mesma coisa? Você não é católico se você pensa assim. Você é católico de IBGE, você é. Mas não é católico de verdade. Católico fajuto, falso católico, gambiarra, meia boca. É isso, porque eu não posso contradizer nosso Senhor Jesus Cristo. Lá é Ele que está dizendo, não sou eu que estou inventando. Não é o Papa Francisco que inventou a confissão? É Cristo que inventou a confissão. Ele quer assim, por que eu vou alterar, mexer em algo que o Cristo quer? Ele quer que a igreja sua seja uma igreja misericordiosa, que perdoe o pecado das pessoas pela ação do Espírito Santo.
e dá essa missão a homens pecadores. Não deu aos anjos, que são seres sobrenaturais, ao arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, nem um ser perfeito espiritual, mas a pessoas que são pecadoras, que entendem o que é pecado, para escutar o pecado das outras e absolvê-las. Como que eu vou modificar isso? E você vai dizer que outras denominações religiosas é a mesma coisa? Que católico que você é? Católico de BGE. Até rimou um pouco, né? Então assim, nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós vemos as coisas acontecendo por aí e queremos aceitar, tudo pode, tudo é a mesma coisa. Nós somos instrumentos, ferramentas do amor de Deus do mundo. E devemos transmitir a mensagem de Deus conforme Ele quer, não modificar nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a apostolicidade da igreja. Jesus inventou uma hierarquia, Ele quis uma igreja hierárquica. Quando Ele foi naquela casa para a última ceia, Ele chamou os apóstolos apenas, e deu a missão para eles de rezar a missa. Quando Ele subiu no monte Tabor e se transfigurou diante deles, foi alguns dos apóstolos que Ele chamou, mais ninguém. Quando Ele entrou naquela casa com as portas fechadas e deu a missão para perdoar os pecados, foi só para os apóstolos. Quando Jesus também enviou o Espírito Santo em Pentecostes, foi para os apóstolos. Isso é a igreja apostólica, católica apostólica. Então nós devemos entender que Jesus quis uma igreja assim, universal em todas as nações, por isso é chamado católica e apostólica. Somente os apóstolos têm a missão de transmitir a fé, que hoje são os senhores bispos dos apóstolos, são os sucessores legítimos dos 12 apóstolos. Se você tomar a ordenação de cada um bispo, ele é descendente de um dos 12 apóstolos, a árvore genealógica dos bispos. Assim como na família nós temos a árvore genealógica, nós temos os nossos avós, bisavós, tataravós, encontramos a raiz do nosso sobrenome. Assim também são os bispos. Se você toma aí o nosso bispo, o Dom Carlos José de Oliveira, pergunta para ele qual bispo que ordenou ele bispo. Ele vai falar, foi tal bispo. Aí a gente vai naquele bispo que ordenou ele. Quem ordenou o senhor bispo, te consagrou bispo? Ele foi tal bispo. E você vai indo, vai chegar em um dos 12 apóstolos. Pode ser São Mateus, São Marcos, São Lucas. Somos a única igreja que tem a tradição apostólica, o depósito da fé. A hierarquia fundada por Jesus, nenhuma outra tem. Somos a única verdadeira, com todo respeito às outras invenções humanas. Mas nós não podemos dizer que é a mesma coisa. Uma coisa é, eu respeito a sua decisão, a sua opinião em assumir a fé em uma outra denominação que foi invenção humana. Aceito, respeito você, quero bem você. Agora eu não posso dizer é a mesma coisa onde você está ou aonde eu estou. O que eu busco e você busca é a mesma coisa. Isso eu não posso dizer que é a mesma coisa, senão eu estou indo contra o próprio Cristo. E aí aquele negócio, todas essas orientações, nós padres somos colaboradores dos bispos. Nós estamos para colaborar no munus, no tríplice munus, de ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Porque um bispo, um apóstolo, ele não pode estar aqui, lá em Jardim Alegre, lá em Lunardelli, lá em Vaiporã, em Cruz Maltina ao mesmo tempo. Então ele tem um padre para cada paróquia, mas ele é o sucessor legítimo dos apóstolos. Ele é um apóstolo. E nós padres temos que colaborar com eles, na missão de santificar o povo, ensinar e governar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vez que alguém rejeita o ensinamento da igreja, rejeita o próprio Cristo. Jesus dizia em Lucas capítulo 10, versículo 16: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Lucas 10, 16. Nosso Senhor disse para os apóstolos: quem ouvir vocês, está ouvindo a mim.
Quem rejeitar você está rejeitando a mim. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós ouvimos as orientações da Igreja Católica, na pessoa do Santo Padre, o Papa, dos bispos e os padres em colaboração com os senhores bispos, nós estamos ouvindo o próprio Cristo, o chefe da igreja, que é Cristo. E quando nós rejeitamos o próprio Cristo. Muito cuidado. Então, a gente sabe que hoje nós estamos numa época em que para alguns tudo pode, nada é pecado mais. Eu faço a vida minha do jeito que eu quero. Assim como inventaram outras denominações religiosas, bom, eu não quero o batismo desse jeito, eu crio um jeito meu. Eu não quero uma confissão, não aceito confissão, eu confesso do meu jeito. Eu não quero missa assim, eu invento do meu jeito um culto. Eu não quero Nossa Senhora, eu não acredito nela, que é mãe do Salvador, que ela teve mais filhos, que ela é isso e aquilo. Eu invento uma vida do meu jeito, que eu acredito em Nossa Senhora de outro jeito, que ela é uma mulher como as outras, de qualquer. Eu não acredito na intercessão dos santos, e são pessoas que não são santos nada, eu invento um jeito do meu jeito. Como que é isso? E vai dizer que esses nossos irmãos estão na mesma fé em Cristo que nós. Mesma fé em Cristo que nós. Como? E depois, mais uma ainda. Aí você quer mexer nas orientações da igreja, do seu jeito. E aí seu padre, eu oriento aqui dentro, se eu falo alguma coisa, não aceita a correção. Fica bravo com o padre, não quer que o padre corrija, que orienta. Como é que é isso? Tomar cuidado, gente. Não é cuidado com a minha pessoa, não. Porque eu sou um simples mortal como cada um que está aqui. Mas só que esse simples mortal, ele recebeu uma missão, que não é dele, é divina. Então tem que pensar muitas vezes, antes de dizer alguma coisa sobre a orientação da igreja. Porque uma coisa, você ir contra o meu temperamento, a minha personalidade, a minha maneira de ser. A outra coisa é você não aceitar eu, com esse temperamento, com essa personalidade, orientar você para a fé, corrigir você. Você está rejeitando a orientação da igreja de Jesus, não é minha. Presta atenção. Separa a minha personalidade, o meu temperamento, do ensinamento da igreja. Entende? Aqui, assim como a gente tem que separar o pecador do pecado, amar o pecador e odiar o pecado. Porque se você ficar olhando para o meu temperamento, porque assim, todo mundo é diferente na maneira de se comportar, o jeito de falar, a maneira de se expressar, a fisionomia. Tem pessoas que são mais quietas, outras mais extrovertidas, outro temperamento mais explosivo, o outro mais calmo. Se a pessoa está te ensinando sobre Deus, e você quer misturar o jeito da pessoa com o ensinamento, você está pecando. Não é contra a pessoa, é contra Deus. Porque Jesus não quis escolher as pessoas para seguir Ele pelo temperamento delas, pela personalidade delas, para transmitir a doutrina dele. Pedro era impulsivo. Pedro, qualquer coisa, ele falava, mas isso aqui, não sei o que, ele era impulsivo. Jesus uma vez chamou ele de Satanás. Você não pensa como Deus, mas como o mundo pensa. Mas como é que o senhor pode, o senhor vai dizer que vai sofrer? Eu não quero que o senhor passe por isso. Pedro, afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus pensa, como o mundo pensa. Eu tenho que passar pelo sofrimento, sim. Os outros apóstolos eram mais tranquilos, alguns deles. Um era até ladrão, né, no caso Judas, né? Cuidava do dinheiro ali. E depois trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tinha de tudo ali tinha de todas as espécies ali de personalidade e temperamento, né? No caso, Pedro não aguentou quando os soldados pegaram Jesus. Cortou a orelha de um soldado. Ele é impossível, é o temperamento dele, a personalidade dele. Mas não é por causa disso que Jesus não quis que ele fosse apóstolo, discípulo.
que apareceu para ele 3 vezes e apareceu para ele, quer dizer, e falou 3 vezes para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Sim, então cuida das minhas ovelhas. Então cuidado com isso. Se você, aconteceu até casos, quantos casos já não aconteceu de repente? Teve uma pessoa que me chamou de diabo. Falou assim: o quê? Esse diabo aí vai fazer o velório do meu parente? Esse é um diabo, esse padre aí. É, daqui da cidade aqui. Entendeu? Mas eu fiquei contente quando eu fiquei sabendo da notícia. Sabe por quê? Que eu fiquei contente? Porque Jesus foi chamado de chefe dos demônios pelos fariseus. Porque ele expulsava os demônios. Jesus, que é o mestre, que ele é santo, ele é perfeito. Os fariseus chamaram ele de chefe dos demônios, porque ele estava expulsando o demônio das pessoas. Agora eu, que eu sou um simples pecador, miserável, né? Miserável. E tenho aí, na minha miséria, a incumbência de atender casos especiais a pedido do senhor bispo. A pessoa me chamar de diabo, fiquei contente, né? Então significa que eu estou seguindo Jesus, né? Então tem de tudo, sabe, por aí. E tomar cuidado, gente, assim, muito cuidado. Seguir a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Por mais que tenha essa crise interna que está acontecendo, é a igreja de Pentecostes, o Espírito Santo. A igreja não vai acabar, ela pode diminuir o número de pessoas, mas acabar não, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Olha a frase do Papa, saudoso Papa Bento XVI ali, ó. Sempre temos que refletir sobre ela. Em breve teremos a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. Porque é assim que Deus trabalha: um pequeno rebanho resiste ao mal. É indomável um pequeno rebanho, dizia o Papa Bento XVI. Ninguém segura um pequeno rebanho. Agora, um rebanho muito grande, os lobos vão atacar, fica muito fácil, fica vulneráveis às ovelhas, né? Porque fica escutando tudo que é coisa que inventam por aí, né? E dizendo tudo que é a mesma coisa. Agora, quando aqueles que se jogam de fidelidade ao colo de Deus e aceitam Ele como o seu Senhor, fazem a experiência do amor de Deus, não vão faltar em missa nenhuma, né? Olha a situação nossa, olha. O ano tem 365 dias. Lá no Catecismo da Igreja Católica está dizendo assim: confessar ao menos uma vez por ano, no ano. Tem gente que entende assim: confessar só uma vez no ano. Só uma vez no ano. Isso é diferente, gente, não é a mesma coisa, é diferente. Ao menos significa no mínimo uma vez por ano. Quantas vezes você toma banho por semana? Uma vez por semana você toma banho? Fica tomando banho uma vez por semana para ver o que acontece. Toma banho uma vez por semana. Toma banho uma vez por mês. Você toma banho uma vez por semana? É assim? Ou uma vez por mês você toma banho? Você limpa a casa sua uma vez por mês? Você limpa a casa? É uma vez por mês que você limpa a casa? Entende? Então é essa maneira forte que eu falo, que tem gente que não gosta e depois não volta mais na missa, ou fica me questionando: o que você quer que eu desenho para você como que Jesus está pedindo para seguir Ele? A palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra até as vértebras e divide. Eu não vou aqui usar uma faquinha de passar manteiga no pão, entende? Sabe? Olha aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana, não igreja de IBGE. Romana porque os apóstolos derramaram o seu sangue lá, em Roma, que era a sede do poder imperial de sanguinários imperadores, Nero, Diocleciano, Calígula e tantos outros. E agora é a sede do poder celestial, do poder de Deus, aonde reina Jesus Cristo sobre a pedra que ele fundou, que é Pedro, na igreja de Roma. Então assim,
Por isso que nós somos católicos e apostólicos romanos. Agora, se você quer continuar sendo católico de IBGE, eu não posso fazer nada. Só rezar por você, porque ensinar está transmitido. Entrou daquela porta para dentro, você tem conhecimento. Não vem dizer que você não sabia. Aí o compromisso é maior, porque Jesus disse: a quem muito mais será dado, mais será cobrado ainda. Então vai dizer que você não sabia, né? Certo? É assim, meus irmãos e minhas irmãs.